todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Palavra de Deus, nessa noite, vem ao nosso encontro com significados expressivos. Nestes 7 versículos que acabamos de ler, encontramos personagem que traz para nós outro modo de enxergar a vida. Às vezes o nosso modo se torna engessado, a gente olha para determinadas coisas somente a partir de um ponto de vista. A gente faz isso com aquilo que a gente cheira. Quando sentimos um determinado perfume, pensamos em alguém e daquele modo. Quando ouvimos uma música qualquer, lembramos de datas remotas. Eu olho esse texto e quando tenho o meu olhar voltado somente em Mefibosete, eu perco um outro olhar, por exemplo, o olhar sobre Ziba, e se foco somente em Ziba, perco o olhar de Davi e Mefibosete. Eu estou dizendo para você que é preciso ver a imagem, mesmo que seja apenas por vários ângulos, apenas uma. Como não tenho tempo disponível para analisar cada uma das diferentes formas, quero neste poucos minutos aproveitar para ver no texto 4 imagens encontradas, mas que tem e que pode ter ou não a ver comigo e com você nessa noite. A primeira é a imagem que nos apresenta o rei Davi. Um rei que um dia jura fidelidade ao amigo Jonatas. 1 Samuel capítulo 20, anuncia este que cuidaria não só dele, mas de toda a sua descendência. E o amigo chamado Jonatas morre. E no primeiro momento toda a promessa feita, promessa como evento futuro, fica esquecida, jogada em segundo plano. Enquanto isso, a vida segue quando ninguém espera, nem mesmo o próprio Davi. A promessa que não foi cumprida é relembrada. De repente, Davi então, depois de muitos anos, pergunta: há alguém que tenha ficado da casa de Saul? No primeiro momento, a reflexão está somente nele. É como se Davi estivesse falando para si: tenho uma dívida e ainda não paguei. Davi não somente assume a dívida, não somente assume a vida que tem, mas a sua consciência. Assume a consciência e diz: eu devo e preciso pagar. Eu posso e vou pagar. Pensamento vira manifestação da sua vontade. E ele divide o que pensa e logo é encontrado alguém que sabe alguma coisa e quer falar sobre o fato. Davi pergunta a Ziba, e Ziba então diz: ainda há um moço da casa de Saul. Sabe o que nós podemos aprender nesse texto? A primeira lição, a gente olha na imagem representada por Davi. Nunca é tarde para fazer o que precisa ser feito. Quero chamar a tua atenção nessa noite. Se ficou alguma coisa por fazer na sua vida, hoje é uma ótima oportunidade para você refletir sobre isso. A segunda imagem é a imagem de Ziba. É uma imagem que aparece no texto como uma proposta de benevolência. E ele, ao ser solicitado, de pronto, traz informações que parecem mais como denúncia. E ele diz: olha, ainda há um filho sim de Saul, de Jonatas, aleijado de ambos pés. É uma informação que denigre, que discrimina. Eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. A informação soa num tom de denúncia, de humilhação e de delação. Ziba era escravo da família de Saul. Agora, quando procurado, já era um próspero fazendeiro. Mais tarde, o texto que prossegue no capítulo 16 do segundo livro de Samuel, no capítulo 19, diz que Ziba engana Davi quando da revolta de Absalão, e diz que Ziba não foi encontrado, e diz Ziba que Mefibosete não foi encontrado e não quer participar da fuga de Davi. Mas no capítulo 19, Mefibosete diz a Davi que Ziba o enganou. Na visão de Mefibosete, Ziba apenas
quer se promover em cima de uma oportunidade apresentada. A segunda lição que encontramos está em Ziba. Há em nós uma tendência de levarmos vantagem em tudo. Abraão, para se promover no Egito, mente para o faraó. É preciso orar e pedir ao Senhor: livra-nos do mal. A terceira imagem é a de Mefibosete. Ele nasce príncipe, pronto para ser rei, e de repente precisa conviver com outra realidade. Nunca poderá ser rei, pois na fuga, quando na batalha dos filisteus morre seu pai e avô, cai e fica aleijado. Ao invés de viver no palácio, terá que viver escondido de favor no deserto. Mas nem por causa disso deixa de viver. A vida segue para Mefibosete. Ele não se isola porque não poderá ser rei, porque não pode andar. Para Mefibosete, a vida tinha um sentido maior. Não podia ser rei, mas pôde ser pai. Não poderia viver no palácio, mas vivia cercado de amor. Mesmo no deserto, não tinha um endereço em Jerusalém, mas tinha um endereço em Lodebar. A terceira lição que encontramos nesse texto, a gente olha no reflexo da vida de Mefibosete. Você não precisa alcançar o mundo para ser feliz. Você pode ser feliz a partir daquilo que é a realidade em sua vida. Poderia estar morto, mas vive. Poderia ser estéril, mas tem filhos. Poderia viver num palácio, mas todos os dias tem pão em sua mesa. Você pode não viver num palácio, mas o palácio pode vir ao seu encontro, mesmo que seja no deserto. O que é teu, e ninguém vai te tirar. A quarta imagem que apresenta o texto nesta noite, e eu vou terminar, é a de Maquir. É a imagem de quem não promete nada, mas faz. Não fala no texto, não tem nenhum diálogo, mas ele é o motivo da vida. O texto só faz sentido porque Maquir é a porta de oportunidades. Maquir é aquele que acolhe. Quando todos se vão, ele aparece não para oferecer ajuda, mas para ajudar. Dentro da gente, a gente carrega um pouco de todo mundo, um pouco de Davi, um pouco de Ziba, um pouco de Mefibosete e um pouco de Maquir. Mas sabe mesmo o que Deus exige de nós? Que a nossa imagem Davi faça o que deve ser feito, que a nossa imagem Ziba seja amortecida dentro de nós todos os dias. O que é do outro, e se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Não vou denunciar Maquir, entregar Mefibosete, achando que por causa destas coisas ficarei ainda melhor com aquilo que não me pertence. Que a nossa imagem Mefibosete não seja esquecida em Lodebar da nossa mente, independente do lugar onde estamos, nas circunstâncias negativas que a vida nos envolve. Enquanto a vida há esperança, viva a partir daquilo que Deus tem te ofertado. Tenham filhos, sejam férteis. Viva porque Deus te dá a oportunidade hoje para analisar cada passo dado. Que a nossa imagem seja a de Maquir, que apenas é citado no texto, não tem uma fala, não aparece prometendo nada, mas é a razão da existência de Mefibosete. Vai proporcionar a Davi reparar o seu erro. Esta é a imagem de Deus em nós. É o Deus que está presente quando a gente acha que Ele está ausente. É o Jesus do caminho de Emaús. É o Jesus do meio da tempestade. É a imagem de Deus que se apresenta em você, para você mesmo. Seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.